círculo. Tudo bem? E o que seria a definição do círculo? Seria todos os pontos igualmente distantes a um ponto comum. Tá? Vamos supor que esse aqui é o ponto O. Essa distância aqui desse ponto, chamar ela de R. Todos os pontos que você pode imaginar igualmente distantes desse ponto. Tá? Todo esse conjunto de pontos vão acabar formando uma figura que é chamada de círculo. Tudo bem? Vamos começar a deduzir aqui a equação do círculo para poder ter uma noção de como que a gente pode derivar ela usando os conceitos já aprendidos. Vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas. Tá? Aqui o eixo x, y, origem O. Vamos desenhar o nosso círculo. Esse finalzinho aqui não está tão bom. Desse ponto, vou chamar ponto P qualquer. Coordenadas x, y. E podemos escrever com relação à origem, esse vetor, em cima de coordenadas, ortogonal, esse vetor OP. Tá? Em que esse vetor OP, que é o nosso ponto P, menos o ponto O, ponto P, x menos y, nossa origem 0, 0. Portanto, as coordenadas desse vetor vão ser x menos 0, x, y menos 0, y. Sabemos também que essa distância é igualmente distante para a definição do círculo, né? Ou seja, que o módulo, o comprimento desse vetor, o módulo, portanto, é constante e igual a R. Temos aqui R é igual ao módulo do vetor OP. O módulo desse vetor é a raiz quadrada da soma do quadrado dos componentes, portanto será x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Esse aqui é o valor de R. Podemos também elevar ambos os lados ao quadrado, teríamos R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Esta é a equação do círculo. Tá? Vou fazer aqui com outra cor. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. A nossa equação do círculo. Notem que também podíamos ter derivado isso aqui através do teorema de Pitágoras. Tá? Verificando esses componentes ao longo do eixo x, projeção ao longo do eixo y e x, e ter feito o módulo desse vetor ao quadrado é igual a esse vetor ao quadrado, no caso x, esse comprimento ao quadrado, mais esse comprimento aqui quadrado, que dá módulo de y. Tá? Então, qualquer ponto do nosso espaço x e y de coordenadas que satisfazer essa equação está contido no círculo. Porém, podemos escrever o círculo sempre em relação à origem. Como é que fica a equação se for deslocado? No caso, vamos supor que temos dois eixos, tá? Dois sistemas de coordenadas. Depois temos o nosso sistema aqui laranja, que eu tinha desenhado. Temos o círculo, que está centrado nesse sistema de coordenadas, tá? Que nem esse aqui. Porém, está distante desse outro sistema de coordenadas. Como é que a gente faz essa transformação? Bom, se esse ponto
em amarelo, para indicar as coordenadas do sistema amarelo. Se esse ponto aqui ele for dado por x0, y0, ou seja, x0 vai estar aqui, tá? y0 vai estar aqui. y0, x0. Como é que fica a nossa equação? Na aula passada, sistema de coordenadas, vimos que é simplesmente o efeito da mudança do sistema de coordenadas quando é a mesma base, nesse caso, e mudando somente a origem daqui para cá, corresponde ao sistema de translação, que seria esse tipo de matriz aqui. x0, y0, mas no caso aqui, vamos chamar ela de x', y', o outro sistema de coordenadas. Portanto, a nossa equação no novo sistema de coordenadas seria algo como x' ao quadrado mais y' ao quadrado igual a r ao quadrado. E se a gente substituir x' aqui, que vai ser x menos x0, vamos ter x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só que essa equação ainda não está numa forma que a gente quer lembrar. Vamos escrevê-la da seguinte forma, dividindo ambos os lados pelo raio ao quadrado, tá? Vamos ter x menos x0 ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado. Nesse caso, raio ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado é igual a 1. Esta é a equação onde a gente quer chegar. Note que a diferença com relação à equação do círculo centrada na origem é esse x menos x0, tá? Onde x0 e y0 é a coordenada do centro do nosso círculo. Esta equação é conhecida como equação reduzida ou padrão. Ela descreve um círculo, tá? Centrado, as coordenadas x0 e y0 e de raio r. Tá? Tem uma outra forma que a gente pode escrever essa equação? Tem. Tá? Vamos fazer ela, começando dessa equação aqui um pouco antes, vamos desenvolver esses termos quadráticos. Tá? Então, x ao quadrado, vamos ter, deixa um pouco mais para a esquerda, x ao quadrado vamos ter x quadrado menos 2 vezes x mais x0 ao quadrado. Temos aqui em y, vou ter mais y ao quadrado menos 2y0 y mais y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Agora a nossa ideia é de sistemar todos os termos quadráticos, lineares e as constantes. Então, o primeiro deles, aqui x ao quadrado, está aqui, fizemos esse termo, y ao quadrado, já fizemos esse, agora só faltam os termos lineares, tem menos 2x0, vai multiplicar x, estou colocando em evidência os termos de x e y, agora falta o y, menos 2y0, y, agora os termos constantes, mais, temos x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, agora o menos r,
isso aqui vai ser igual a zero. Vai ser o menos r da direita para a esquerda. Essa equação é uma equação do tipo uma constante que vai multiplicar x ao quadrado mais outra constante que é a mesma do x mais uma constante que representa o termo linear de x mais uma outra constante com o termo linear de y, não necessariamente o mesmo, mas isso daqui chamada essa constante f. Tá? Essa também é a equação do círculo. Está numa forma diferente. A gente chama essa equação de equação geral do círculo. Portanto, qualquer coordenada do nosso plano x, y que satisfaça essa equação ou esta equação representa um círculo. É claro que algumas equações têm certas vantagens, tá? Nesta, vemos diretamente quem que é o centro e o raio. Já nesta, a gente reconhece se a curva essa aqui é uma equação de segundo grau, tá? Tanto em x e em y, portanto, isso aqui é uma equação de segundo grau de duas variáveis. Onde o termo que multiplica o coeficiente da segunda potência são iguais. Tá? Nesse caso, tendo uma equação desse tipo, conhece que é uma equação de um círculo. Vamos fazer um exemplo de como que a gente, dessa equação geral, conseguimos determinar o centro, né, x0, y0 e o raio. Vamos começar com esse exemplo. Então, vamos supor que é dado a seguinte equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y igual a 4. E ele pede para determinar quem que é a coordenada do centro e quem que é o raio. Para resolver esse problema, você tem que fazer o processo contrário de desenvolver o termo quadrático aqui. Você tem que fazer daqui para cá, ou seja, completar o quadrado. Para completar o quadrado, é conveniente agrupar todos os termos de x e de y. Tá? Primeiro passo, vamos agrupar os termos de x, temos x quadrado, menos 2x, mais algum outro termo aqui, vou deixar o espaço, mais y quadrado, mais 4y, mais algum outro termo, igual a 4. Tá? Como que a gente completa o quadrado? A gente vai pegar metade desse valor. Metade desse valor, metade desse daqui, vai dar menos 1. Vamos elevar menos 1 ao quadrado, tá? Vou pegar essa grandeza aqui ao quadrado. Quanto é que dá menos 1 ao quadrado? Dá 1. Portanto, vamos somar mais 1 aqui. Se a gente soma do lado esquerdo da equação, temos que somar do lado direito também. Vamos fazer o termo em y agora. Metade de 4 é 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui vamos somar 4. Vamos somar 4 do outro lado também. Como resultante, temos que esse primeiro termo de x aqui não é nada mais que x menos 1 quadrado, porque vamos ter 2 vezes menos 1 vezes x, que dá menos 2x, e menos 1 ao quadrado dá mais 1. E aqui vamos ter y mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2 vezes y dá 4y, e 2 ao quadrado dá 4. Desse lado vamos ter 9. 9 é 3 ao quadrado.
Portanto, comparando, podemos dividir para ficar identicamente igual à equação padrão. Tá? Essa daqui. Então, teríamos, deixa eu colocar aqui em cima, x menos 1 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, igual a 1. Vamos olhar para a equação padrão. Portanto, quem que é a nossa coordenada x0, y0? x0 é 1, y0 é menos 2, tá? Notem que aqui tem o sinal menos, aqui não tem, portanto aqui é a mesma coisa que, isso aqui é a mesma coisa que y menos 2, tá? Portanto fica o sinal mais. E aqui y0 é esse termo entre parênteses, menos 2. O raio é esse termo do denominador aqui, que são iguais ao quadrado, portanto o raio é igual a 3. Portanto, a gente já resolveu esse problema. São os problemas típicos que vocês vão encontrar. Vou fazer só esse outro aqui para poder fixar bem. Vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Portanto, vamos agrupar o termos em x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 6y igual a menos 3, vou passar para a direita, fica igual a 3, tá? Agora aqui deixa um pequeno espaço. Então, qual que vai ser o termo que vamos somar? Metade de 4 é 2, 2 ao quadrado é 4. Metade de menos 6 é menos 3, menos 3 ao quadrado é mais 9. Desse termo aqui, à esquerda em x, vamos ter x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, porque vamos ter menos 3 vezes 2 vezes y, menos 6y, tá? E menos 3 ao quadrado é mais 9. Igual 3 mais 4, 7, mais 9, 16. 16 é 4 ao quadrado, tá? Portanto, aqui o centro vai ficar x0, y0 igual a menos 2, e aqui igual a 3. Para não se confundir com esse sinal, vamos escolher aqui, simplesmente tentar achar qual que é o valor de x para que esse termo aqui seja igual a 0. Tá? Qual o valor de y, de modo que esse termo aqui ao quadrado é igual a 0. E o raio, esse termo ao quadrado, no caso, 4. Vamos agora para uma questão um pouco mais complexa. Tá? Vamos supor que temos 3 pontos. Vou chamar de A, B, C. Sabemos que com esses 3 pontos podemos ter um triângulo. Se eu falar, dado esses 3 pontos, determinar a equação de um círculo. Como é que seria o círculo que passa por todos esses 3 pontos? Esse finalzinho aqui ficou meio ruim, mas a ideia temos aqui. E a figura do triângulo dentro do círculo é conhecido com o nome de circuncentro. Não é a única relação, né, do triângulo com o círculo, na verdade temos várias. Vou mostrar aqui um pouco, mas essa relação com o círculo é de interesse porque é o tema da matéria. Tá? Como é que a gente consegue, a questão toda
é esse ponto aqui. Determinar a equação do círculo, podendo essa ser tanto a equação geral ou reduzida, não importa, porque vimos anteriormente no exemplo que a gente pode passar de uma para outra. Então, determinar a equação do círculo, dado 3 pontos. Tá? À primeira vista, isso aqui não parece ser muito trivial, porque a gente sabe obter a equação do círculo dado o centro e o raio. Mas se a gente não tem nem o centro e nem o raio, mas só esses 3 pontos, como que a gente pode determinar? Antes de explicar vou te explicar esses diferentes tipos de triângulos que podemos ter escrito dentro de um círculo ou fora. Tá? Vamos começar com o caso de um triângulo em centro. Tá? Então, o incentro é um ponto de encontro das 3 bissetrizes de um triângulo. Tá? E é também o centro do círculo inscrito no triângulo. Vou fazer aqui um exemplo. Aqui o triângulo. Mas dá para ter uma ideia. E agora, aqui dentro, desenhar o círculo. Vamos ter o centro do círculo. E esse centro do círculo é esse centro do triângulo chamado de incentro. É o encontro, como eu falei, dessas bissetrizes. Ou seja, dadas as seguintes retas dos vértices desse ponto, eu tenho aqui esse ângulo igual a esse. Esse ângulo igual a esse ângulo. Esses dois ângulos aqui também são iguais, tá? Este igual a esse. Desenhando uma reta do vértice até a metade, o ponto de encontro dele é esse incentro. Talvez o mais famoso ponto do triângulo é conhecido como baricentro, ou também chamado de centro de gravidade. Também é conhecido como centroide. Tá? Deixa eu ver esse ponto aqui de P. Como que a gente determina esse ponto no triângulo? Assim, aqui o nosso triângulo. Então, nesse caso, vamos pegar o ponto saindo do vértice, encontrando a metade desse segmento. Tá? Então, ele encontra a mediana dos triângulos. Deste para cá, separa este e esse lado em comprimentos iguais. Deste vai para cá, separa este e este em comprimentos iguais. Daqui aqui. Põe aqui o desenho. Bom, separaria esse e esse em lados iguais. O ponto de encontro, esse ponto aqui, seria o ponto B, que é o baricentro do triângulo. Temos também o conhecido ortocentro.
aqui ponto O será o ortocentro. Como que a gente determina o ortocentro no triângulo? Vou desenhar aqui o triângulo. Dando todas essas definições, ortocentro, centro e baricentro, porque nos problemas, vocês vão ver nos exercícios, e provavelmente a gente vai estar descrevendo esse ponto e espero que você já conheça que tipo de ponto é esse, tá? Então, esse é o ponto, o ortocentro, de encontro das três alturas, tá? Podendo ser interno ou externo do triângulo. Portanto, a altura aqui desse triângulo, do jeito que eu desenhei ela, será esta, tá? Que seria ortogonal. Daqui seria aqui. Fui um desenho aqui. Mas aqui dá para ter uma ideia geral. Seria o ponto O. Sugiro a vocês tentarem fazer esses desenhos, praticar. E, no caso mais importante para a gente agora, resolver essa questão de determinar a equação do círculo, dado 3 pontos, né? Que seria esse caso aqui, o circuncentro. Ele é dado da seguinte forma, tá? O mais típico é o que acabei de desenhar. Teríamos círculo, neste círculo um triângulo, desse tipo. Esse é um triângulo acutângulo, tá? O circuncentro chama-se circuncentro, estaria nesse ponto aqui. Como é que esse ponto é determinado? Ele é o ponto de encontro das mediatrizes do lado do triângulo, tá? Ou seja, metade da distância. Vou pegar aqui isso aqui, ângulo reto. Essa distância igual a essa. Aqui, temos um ângulo reto. Essa distância igual a essa. E esta aqui. Essa distância igual a essa distância. Ângulo reto. Notem, vamos colocar aqui o C, esse ponto. O circuncentro do triângulo também é o centro no círculo. Tudo bem? Esse é o único triângulo que podemos desenhar aqui dentro? Não. Temos o triângulo retângulo. Tá? Vamos desenhar primeiro o círculo. Tá um pouco ruim. Aqui seria o centro dele. Então, triângulo retângulo seria passando pelo centro aqui. Qualquer ponto que vamos pegar aqui do círculo, esse ângulo aqui é o ângulo reto. Esse é o triângulo retângulo. E aqui, esse aqui, os ângulos são menores de 90 graus.
Portanto, metade da distância desse ponto a esse ponto é esse aqui. Partindo em ângulo reto, vamos ter esse aqui. Metade dessa distância é esta. Partindo em ângulo reto é esse. E metade dessa distância aqui desse lado é esta. Tá? Ângulo reto. Portanto, esse ponto aqui no centro é o nosso circuncentro. Esse aqui é o circuncentro. E temos outro tipo de triângulo, tá? Vou desenhar ele aqui agora, que é o obtusângulo. Vamos imaginar aqui o círculo. O centro está mais ou menos aqui. Nosso triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus, tá? Se a gente fizesse isso daqui, ou seja, o centro do círculo, quando ele está interno do triângulo, ele é um triângulo acutângulo. Quando ele está em cima do lado, ele é um triângulo retângulo. Quando ele está fora do triângulo, ele é um triângulo obtusângulo. Desenhar aqui a mediatriz. Metade desse lado, ângulo reto, passar aqui para esse ponto, metade desse lado aqui, esse lado, essa distância igual a essa, desse ponto para esse, acabei passando por cima da marquinha aqui, e esse divide esse lado em partes iguais, o ângulo reto. Esse ponto aqui no centro é o circuncentro. Notem que os pontos dados, então, para formar esse triângulo, podem ser esses, A, B, C. Podem ser esses daqui, A, B, C. Podem ser esses daqui também, A, B, C. Ou seja, dado qualquer 3 pontos, podemos montar qualquer triângulo. Se a gente determinar o circuncentro do triângulo, ele vai ser o centro do círculo. Se a gente pode determinar o centro do círculo, estamos a meio caminho de determinar a equação do círculo, né? Faltaria somente o raio. Vamos ver como que a gente resolveria esse problema. Vamos desenhar aqui de novo. No caso do triângulo circuncentro. Vamos ter depois vamos ter um triângulo vamos ter chamar os pontos, aliás, vamos cancelar esse daqui. Fazer ele para cá. O que vale a pena notar, né, antes de discutir isso, é depois como que a gente vai fazer para determinar o raio. Se a gente tem esse triângulo, o centro dele, o circuncentro aqui, sabemos que a distância sobre o ponto A, B e C do nosso triângulo, ou qualquer um aqui desse círculo, mas a gente está dado 3 pontos, até o centro, que é o circuncentro que a gente consegue determinar. Uma dessas é o raio, tá? Portanto, se a gente determina o centro,
E dados esses pontos, podemos calcular o raio. Que o raio é o módulo dos seguintes vetores. Aqui é C, VGO, do C até A, mais O. Também a mesma coisa do CB. Aqui ficava, vou chamar de O ao centro, que temos um ponto C aqui, tá? B, que é o mesmo de O C, senão ia ter confusão aqui nesse. Então, apenas com 3 pontos podemos escrever essa equação do círculo. Tá? E se eu tiver um ponto, dá para escrever um círculo que passa por esse ponto? Não. Tá? A gente pode escrever infinitos círculos que passam todos eles por esse ponto. E se a gente tiver 2 pontos no espaço, quantos círculos eu posso passar por aqui? Infinitos também, tá? Eu posso ter este, depois vai para lá, posso ter esse, e da mesma coisa do lado contrário, posso ter vários círculos passando aqui, por esses 2 pontos. No caso de 3 pontos, somente um círculo, tá? Posso desenhar. Então, somente uma equação vai ser determinada por esses 3 pontos. Vamos para um exercício prático. Vou começar aqui. Vamos ter um círculo. Sistema de coordenadas. Vou colocar eles assim. X, Y. De modo que o centro do círculo não fique aqui na origem. Vamos dar 3 pontos. Vou chamar esse ponto aqui ponto A. Vai ser dado por menos 2, 6. Menos 6, tá? Aqui embaixo. Cá o ponto B igual a menos 2, 2. E o ponto C, coloquei ele aqui, vai ser igual a 5, 1. Só colocar isso aqui para ficar mais claro. Temos o ponto A, menos 2, menos 6. Ponto B, menos 2, 2. Ponto C, igual a 5, 1. Eu quero saber a equação desse círculo que está aqui verde, portanto, o centro e o raio. Tá? A gente vai ter que achar através do triângulo circunscrito. Né? Vai ser o ponto em centro do triângulo, que vimos anteriormente. Então, vamos formar um triângulo com esses 3 pontos. O circuncentro desse triângulo seria algo que estaria mais ou menos aqui assim, no centro do círculo. Como que a gente determina o circuncentro? A gente vai ter uma reta que vai sair desse lado AB, a meia distância, em ângulo reto. Tá? Chama essa reta de R. Vamos ter uma reta aqui do lado BC, a meia distância, que sai em ângulo reto também. Ponto de encontro é o circuncentro. Tá? Vou chamar aqui, eu coloquei C, então chama isso aqui de O. Nosso ponto O, queremos determinar, vai ser as coordenadas x0 e y0 do centro do círculo, que é o incentro do triângulo ABC.
a gente faz para determinar esse ponto? Obviamente, vamos ter que determinar essa reta R, chamar essa outra aqui de S. E para determinar uma reta, a equação de uma reta, vimos que a gente precisa de um ponto e um vetor diretor. Então, vamos começar a determinar o ponto. Por exemplo, para a reta R, vamos pegar esse ponto aqui, entre A e B, igualmente distante. Se a gente sabe quem que é o ponto A e B, ponto médio, ou seja, o mediano entre A e B é nada mais que o valor médio das coordenadas. Portanto, vou ter menos 2 mais menos 2 dividido por 2. E no caso y tem menos 6 mais 2 dividido por 2. Isso aqui vai me dar menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E aqui menos 4 dividido por 2 dá menos 2 também. Esse ponto aqui mediano entre A e B. Determinamos o ponto mediano. Agora, para determinar essa reta R, a gente precisa do vetor diretor. Ou seja, um vetor que tenha essa direção. Pode ser nesse sentido, pode ser 2 vezes o comprimento, importante é a direção para a equação da reta. Como que a gente vai saber isso? Bom, se do ponto A e B desenho um vetor, no caso o vetor AB, como que eu posso escrever esse vetor a partir dos dois pontos A e B? Esse vetor vai ser a coordenada do ponto B menos a do ponto A, que vai ser B, vai ser menos 2, 2, menos o ponto A, que é menos 2, menos 6. Esse vetor AB vai me dar 0, 8. E eu sei do produto escalar que se eu multiplicar esse vetor, chamar esse aqui de V, esse vetor diretor V escalar esse vetor AB, eu sei que ele é nulo, porque o vetor V é ortogonal ao vetor AB. Tá? Tem um ângulo de 90 graus entre eles. Portanto, o vetor V escalar AB é a mesma coisa que o módulo de V. O módulo de AB é cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo é 90 graus, aqui, o valor é 0. Quem que é esse vetor V? Eu não conheço ele, mas eu posso escrever o nosso vetor como sendo umas componentes Vx, Vy, arbitrária, dos quais eu quero determinar. Vamos escrever ele aqui. Vx, Vy, escalar AB. AB descobrimos que é 0,8. Isso aqui vai resultar, Vx vezes 0 é 0, mais Vy com 8 dá 8. Vy. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0, tá? Produto escalar vai gerar um escalar, isso aqui é um escalar. Qual que é o valor de Vy? Para que esse lado da igualdade seja igual ao outro. Isso aqui implica que a nossa coordenada Vy é igual a 0. Se o nosso Vy é igual a 0, qual que tem que ser o valor de Vx? Note que para qualquer valor de Vx aqui, essa equação aqui está válida, tá? Não depende de Vx. Portanto, a gente pode escolher Vx arbitrariamente. Vamos falar que ele é igual a 1. Nosso vetor diretor, portanto, vai ser igual a 1, 0. Se eu multiplico isso pelo vetor AB, que é dado por esse, eu vou obter 0. Por que a gente escolheu 1 e não 2? Não tem problema, pode colocar 2 menos 2, isso vai mudar a magnitude ou o sentido. Mas a direção vai ser sempre a mesma, e é isso que importa para quando a gente quer escrever a equação da reta R. Do qual a gente já pode escrevê-la, né? Então, qual que vai ser a equação da reta R? Ela vai ser, escrevê-la como as coordenadas, escrever em forma aqui de coluna, xy vai ser igual a um ponto da reta. A gente
tem o ponto que é a mediatriz, o ponto médio, mediano, entre A e B, seria 0,8, mais um vetor, diretor, um zero, que multiplica um parâmetro. Vamos chamar esse parâmetro de lambda. Essa é a equação dessa reta R. Agora a gente pode tentar determinar a equação dessa reta S. Isso envolve encontrar o ponto mediano de BC, que será esse ponto aqui. Então, vamos lá. Mediano de BC vai ser igual a este mais este, menos 2 mais 5 dividido por 2, 2 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 3 meios e 3 meios. Esse é o ponto que é contido na reta S. Agora a gente precisa determinar esse vetor. Vou chamar esse vetor aqui de U. Esse vetor é ortogonal ao vetor BC. Portanto, precisamos determinar quem que é o vetor BC. Vetor BC, ele vai ser igual ao ponto C, as coordenadas do ponto C, menos as coordenadas do ponto B. Isso aqui vai ser 5, 1, menos 2, 2, que vai dar 7, menos 1. Tá. Qual que é o vetor U, que multiplicado a esse vetor BC seja igual a 0. Não conhecemos o vetor U, portanto usamos esse mesmo esquema. Vamos falar que o vetor U é uma coordenada UX, UY. Esse produto aqui será o X, multiplica o Y, escalar BC, que vai ser 7 menos 1, igual a 0. O resultado desse produto escalar vai ser 7x menos o y igual a 0. Tá? Qual que é o valor de x, qual que é o valor de y, não importa. Vai dar só a magnitude ou sentido. A direção vai ser igual. Portanto, podemos escolher arbitrariamente. Então, vamos escolher para ux igual a 1. Se eu faço ux igual a 1, vou ter 7 menos o y igual a 0. Portanto, o y vai ser igual a 7. Nesse caso, meu vetor u vai ser 1, 7. Se eu multiplicar esse vetor pelo vetor BC, vai dar 0. Tá? Então, podemos escrever a equação da reta S como sendo os pontos x e y que passam pelo ponto 3 meios, 3 meios, mais um parâmetro, vou colocar aqui lambda linha para ficar igual a esse, que multiplica um vetor diretor 1, 7. Que a gente determinou essas duas retas, a equação dessa reta R e S. Porque o único ponto que elas se encontram, portanto elas são concorrentes, é esse ponto O, que é o incentro desse triângulo e o centro do nosso círculo. Portanto, dadas essas duas retas, dada a equação de R, e a equação de S, qual que é o ponto de intersecção entre R e S? Ele vai ser o ponto comum XY a ambos. Ou seja, vamos ter 0,8 mais lambda 1, 0 é igual
a esse ponto aqui. 3 meios, 3 meios, mais lambda', 7. Podemos escrever isso aqui em forma de equação. Isso aqui é 0 mais lambda', lambda igual a 3 meios mais lambda', que multiplica 1. Aqui embaixo vamos ter 8 mais lambda, que multiplica 0, dá 0, igual a 3 meios mais lambda' vezes 7, mais 7 lambda'. Opa, aqui cometemos um erro, tá? Essa equação aqui da reta, esse aqui é o ponto mediano que é contido, portanto não é 0,8, é menos 2, 2, tá? Menos 2, menos 2. Enquanto o vetor diretor, a gente achou ele como sendo um 0. 0,8 aqui não era nada mais que o vetor AB, não tinha nada a ver isso daqui, tá? Menos 2, menos 2. Vou corrigir aqui embaixo. Aqui era menos 2, menos 2. Nossa equação vai ficar menos 2 mais lambda. Aqui é menos 2 em vez de 8. Então, dessa segunda equação aqui de baixo, a gente pode escrever 7 lambda' vai ser igual a menos 2, passa esse menos 3 que isso aqui está indo, menos 2 é a mesma coisa que menos 4 dividido por 2, passa aqui isso aqui fica menos 3 dividido por 2, vai dar menos 7 dividido por 2. Portanto, lambda' vai ser igual a menos meio. Se lambda' é menos meio, inserindo ele na segunda equação, eu vou ter menos 2 mais lambda igual a 3 meios mais lambda', que no caso é menos meio. 3 meios menos meio é 1, tá? Ou seja, lambda vai ser igual a 1. Esse menos 2 eu somo dos dois lados, mais 2, portanto, lambda igual a 3. Ou seja, o ponto de encontro, xy, pode ser determinado ou inserindo lambda igual a 3 aqui, determinando quem que é xy, ou inserindo lambda' igual a menos meio aqui, e determinando quem é xy. Tá, vamos fazer esse último que está o mais próximo aqui da nossa tela. Vamos ter xy vai ser igual a 3 meios, 3 meios, menos meio, 7. Isso aqui vai dar o quê? Vou ter x vai ser igual a 3 meios menos meio, portanto, x igual a 1. E a componente y vai ser igual a 3 meios menos 7 meios. Isso aqui vai dar menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Portanto, o nosso ponto O, que é o ponto de intersecção da reta S com a reta R, diretamente circuncentro, corresponde às coordenadas 1, menos 2. O que a gente faz agora para determinar o raio? Então, dado o nosso círculo, com esses 3 pontos A, B, C, a gente tem esse ponto O. Qualquer distância desse vetor aqui, desse vetor, são iguais, o raio. Tá? Então a gente pode determinar o raio a partir desse ponto O até um dos pontos, vou chamar o ponto A. Quem que é o vetor OA? Ele é igual a coordenada do ponto A menos a coordenada do ponto O. O ponto A vimos que é menos 2, 2.
menos ponto O, que é 1, menos 2, está aqui ele. Isso aqui vai resultar no seguinte vetor. Menos 3, 4. Portanto, o raio, como que é o módulo desse vetor, o módulo é a raiz quadrada da soma dos termos ao quadrado, menos 3 quadrado mais 4 ao quadrado, que é raiz de 9 mais 16, que dá raiz de 25, que é igual a 5. Podemos, portanto, escrever a equação do nosso círculo, dados esses 3 pontos. Quem vai ser? Temos a equação que a gente conhece, dado o centro, a equação reduzida, x ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado igual a 1. É só substituir quem que é o raio e as coordenadas aqui do nosso centro. Coordenada 1 para o x0 e menos 2 seria o y0. Portanto, a equação do círculo será x menos 1 ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, mais y menos y0 é menos 2, então menos 2 dá mais 2 ao quadrado dividido por 25 igual a 1. Tá? Essa equação que resolve esse nosso problema aqui. Esse é o único modo de determinar, dados esses 3 pontos? Tá? Não. Não é. Tem outros modos que eu vou mostrar, são mais simples, porém esse aqui é mais didático para explicar o incentro do triângulo. Tá? O outro modo é usar a equação geral. Falei que a equação geral do círculo é do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado mais um dx mais um y mais f igual a 0. E se nossos pontos que tinha escrito lá, A, que é menos 2, menos 6, B, que é o ponto menos 2, 2, ponto C, que é 5, 1, forem pontos do círculo, continua no círculo, esses pontos devem todos eles satisfazer essa equação. Se todos eles satisfazem essa equação, a gente basta substituir esses termos aqui dentro e a gente determina quem seriam esses coeficientes D, E e F. Vamos lá. X ao quadrado menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado é menos 6 ao quadrado mais D que multiplica x seria menos 2D. E que multiplica y seria menos 6e e f, né? Mais f igual a 0. Vamos fazer, isso aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, mais 6 ao quadrado é 36, 36 mais 4, que dá 40, menos 2d, menos 6e, mais f igual a 0. Quem que é o ponto B? Tá? B vai ser menos 2 ao quadrado dá 4, mais 2 ao quadrado dá 4, daria 8, menos 2D, mais 2E, mais F igual a 0. E C seria 5 ao quadrado dá 25, mais 1 ao quadrado dá 1, dá 26, 26, mais 5D, mais E, mais F igual a 0. Temos agora que resolver esse sistema de equações, tá? Temos 3 equações e 3 incógnitas. A gente pode simplesmente multiplicar essa equação aqui por menos 1 e somar nesta. Tá? Vou pegar essa aqui, vou
multiplicar por menos 1 e vai somar com esta. Isso vai resultar menos 40 mais 8 vai dar menos 32. Menos 2D dá mais 2D, mais 2D dá 0. Menos 6 dá 6E. Mais 2E dá 8E. Menos F mais F dá 0. E 0 vezes 0 é igual a 0. Então a gente tira, portanto, que se eu multiplicar E aqui por 4, vou ter 8 vezes 4 é 32, e cancelo por menos 32. Já determinamos um deles. Vamos pegar essa daqui, multiplicar por 5 meios e somar com essa daqui. Por que 5 meios? Porque aqui depois vai ficar menos 5 e vai cancelar com esse 5, tá? Já que o E a gente conhece, temos que eliminar o D para determinar o F. Então, vamos ter que é 8. Então, vamos ter 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Mais 26 dá 46. Aqui vai dar menos 5D mais 5D dá 0. Mais 2E multiplicado por 5 meios vai dar 5E. Mais E dá 6E. Aqui eu vou ter 5 meios de F mais 1 dá 7 meios de F. Igual a 0. E é 4. Descobrimos. 6 vezes 4 é 24. 24 mais 46 é 70. 70 mais 7 dividido por 2, F igual a 0. Portanto, F tem que ser igual a menos 20. Menos 20 cancela por 2 dá menos 10, vezes 7 dá menos 70, cancela por esse termo. Determinamos quem que é o F. Para determinar quem que é o E, a gente pode pegar essa última equação e substituir. Vamos ter 26 mais 5D, que a gente conhece, mais E, que é 4, tá aqui, mais F, F menos 20, igual a 0. 26 mais 4 dá 30, menos 20 dá 10, temos que 5D mais 10 igual a 0. Portanto, D é igual a menos 2. Conhecidos D e F, podemos escrever a nossa equação geral do círculo como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x é 4 mais 4y f menos 20. Esta é a equação do círculo que satisfaz esses pontos, portanto passa por todos os três. Essa aqui é a equação geral, quanto que a gente já determinado a equação reduzida. Porém, se você expandir os termos quadráticos, vocês vão cair nessa. Ou se completar o quadrado, vocês encontram essa daqui. É a única maneira de resolver esses dois? Não. Outro método de resolver é pelos raios, tá? Ou seja, que a gente conhece que, vamos escrever em termos quadrados, raio quadrado é igual ao módulo do vetor AO, que também é o módulo do vetor AB quadrado, que é o comprimento, né, do vetor OC ao quadrado. Onde estão eles? Já tinha feito isso aqui, tá? Determinar o raio. Porém, se a gente começa desse ponto, a gente não conhece quem que é o O. Quem que é o ponto O? A gente fala que são os pontos arbitrários a ser determinados, coordenadas AB. Nesse caso, o vetor OA vai ser o ponto A menos o ponto O, vai ser igual a menos 2 menos 6, que é o ponto A, menos AB. Isso aqui vai resultar em menos 2 menos A, menos 6
menos B. Ponto OB, esse é o ponto B menos o ponto O, que vai ser ele, menos 2, 2, menos A, E. Isso aqui vai dar menos 2 menos A, 2 menos B. Ponto OC vai ser o ponto A. O vetor OC vai ser o ponto C menos o ponto O. O ponto C era 5, 1 menos AB. Portanto, vai ser 5 menos A e 1 menos B. Temos que determinar o módulo, no caso que é o quadrado, ou seja, raio ao quadrado vai ser igual ao módulo ao quadrado, ou seja, esse é o quadrado mais esse aqui é o quadrado. Vamos ter menos 2 menos A ao quadrado mais menos 6 menos B ao quadrado. OB ao quadrado vai ser menos 2 menos A ao quadrado mais 2 menos B ao quadrado. E o OC, 5 menos A ao quadrado mais 1 menos B ao quadrado. O que a gente escreveu isso? Que a gente pode resolver para ir para B. Tá? Ou seja, vamos pegar essas primeiras equações aqui, esta e esta. Como se fosse olhar só essas duas aqui, essa igualdade. Tem esse termo aqui desse lado eles cancelam. Eu vou ter só simplesmente 6 menos B ao quadrado é igual a 2 menos B ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, portanto posso completar, expandir aqui o quadrado, vou ter 36 mais 12B mais B ao quadrado é igual a 4 menos 4B mais B ao quadrado. Isso daqui eu posso passar o 4 subtraindo para esse lado, fica 32 mais menos 4B, fica mais 4B, 16B, e B ao quadrado, cancela de ambos os lados, aqui igual a zero. Portanto, B tem que ser igual a menos 2. Determinei já uma dessas coordenadas. Vou determinar a outra. Vamos usar essas duas aqui, ó, substituindo o valor de menos B que achamos. Então aqui eu vou ter menos 2 menos A ao quadrado, mais 2 menos B dá mais 2, daria 4 ao quadrado dá 16. Igual 5 menos A ao quadrado, 1 menos 2 dá mais 2, 1 mais 2 dá 3, 3 ao quadrado é 9. Vamos expandir esses termos aqui, vamos ter 4 mais 4A mais A ao quadrado mais 16 igual a 25 menos 10A, um pouco mais para a direita, mais A ao quadrado mais 9. Então, A ao quadrado vai embora. Vou ter 16 mais 4 dá 20, passo esse 25 subtraindo, dá menos 5, passo o 9 subtraindo, menos 14, então vamos deixar tudo do lado direito, vamos ter 25 mais 9 dá 34, esse 20 menos 20 daria 14, 4A, se eu passo esse menos 10 para o lado esquerdo vai ficar 14A, portanto, A igual a 1. Nosso ponto O é A igual a 1, B igual a menos 2, tá? Que é idêntico àquilo que a gente obteve anteriormente. Aqui, ó.
resolvemos dessa forma. Uma vez que a gente determina o centro, como que a gente determina, a gente determina o raio, como que a gente determina o centro? Bom, o raio, quer dizer, a gente tem a coordenada do centro, como a gente determina o raio? O raio, portanto, vai ser raio ao quadrado, por exemplo, vai ser o módulo OA ao quadrado. O módulo de OA ao quadrado é esse daqui. Vai ser módulo menos 2 menos A, vai dar menos 3, menos 6 menos B, B é menos 2, aqui fica mais 2, menos 6 mais 2 dá menos 4. Módulo ao quadrado, isso aqui vai ser esse termo ao quadrado, vai dar 9, 4 ao quadrado dá 16. 16 dá 25. Esse é o R ao quadrado. Portanto, podemos escrever nossa equação do círculo. X menos x0 vai ser 1 ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado dá 25. Mais y menos 2 dá mais 2. Ao quadrado dividido por 25 igual a 1. Essa equação que a gente tinha no sistema anterior. Tá? É o único modo? Tem outro modo de resolver esse problema? Tem. A gente pode resolver através de determinantes. Porém, teremos uma matriz 4x4, é um pouco trabalhosa. Eu deixo para vocês brincarem com isso, tentar resolver através da determinante. Vou falar só um último tema aqui com relação aos círculos. Tá? Está relacionado com as posições relativas. Ou as distâncias. Se eu tenho um centro no raio, posso desenhar um círculo. Quais são as configurações possíveis de um círculo e uma reta? Vamos supor que temos esse círculo, uma reta, vou desenhá-la aqui. Quantos pontos de intersecção temos? Nenhum, nesse caso. E se for o seguinte caso, temos o nosso círculo e a reta passa assim, tangente, reta, círculo. Nesse caso, vamos ter um único ponto de intersecção. Conhecido como reta tangente ao círculo. Podemos ter nosso círculo da seguinte reta. Nesse caso, temos dois pontos de intersecção. E isso aqui é conhecido como a corda, tá? O elemento ao interno. Corda do círculo. Corda é esse segmento aqui dentro. Portanto, dado uma reta e um círculo, se ele não tiver nenhum ponto de comum aos dois, estamos numa configuração que é a seguinte. Se tiver um ponto em comum, temos a seguinte configuração. Se tiver dois pontos, temos essa outra configuração aqui. No caso, dados esses dois pontos, podemos até determinar o comprimento dessa corda, certo? Vamos ver isso como um exemplo. Ele te dá duas equações.
te dar a equação do círculo. Ele vai te dar uma equação de uma reta. Ele quer saber os pontos de intersecção. Quem são esses pontos? A gente pode resolver esse problema de vários modos. Tá? O primeiro é simplesmente substituir x aqui por esse valor de x, resolver em termos de y, ou isolar o y, incluí-lo aqui e resolver a equação toda em relação a x. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Nessa segunda equação temos que y é igual a 1 menos x. Vamos substituir essa equação aqui nessa primeira. Vamos ter 1 menos x ao quadrado, que é o y, né? Antes vamos ter o x ao quadrado, mais y, que é 1 menos x, igual a 9. Vamos expandir isso. Vamos ter x ao quadrado, mais, aqui eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, menos 2x, mais x ao quadrado, passar o 9 subtraindo a esquerda. Então, menos 9 igual a 0. Isso daqui vai dar 2x ao quadrado, menos 2x, menos 8 igual a 0, ou, dividindo tudo por 2, x ao quadrado menos x menos 4 igual a 0. Agora é simplesmente a questão de achar a raiz dessa equação quadrática. Temos que x é igual ao elemento, a equação da raiz quadrática, né? Menos b, mais ou menos b quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 2, quando a gente tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, quem são esses elementos aqui? B é menos 1, portanto, menos b aqui vai ser mais 1, mais ou menos. B ao quadrado, vimos que é menos 1, vai ser 1. Menos a, que é 1, tá? O elemento que multiplica x ao quadrado, e c é menos 4. Então, menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por menos 4 dá mais 16. 2a é 1. A é 1, então 2a é 2. Isso aqui vai me dar meio, mais ou menos, aqui raiz de 17 dividido por 2. Portanto, x são 2 pontos para x. Tanto raiz positiva quanto o termo positivo e negativo. Portanto, já temos 2 valores para x. Porém, temos que achar quem são os valores de y. Podemos simplesmente usar essa equação aqui, a segunda. Tá? Ou seja, vou chamar y mais a raiz positiva, o termo positivo de x, aqui vai ser igual a 1 menos x. Vai ser meio menos, tá, que eu vou colocar em evidência aqui, 17, 2, quanto que y menos vai ser 1 menos, o sinal menos agora, 1 menos 2 menos 17 dividido por 2. Isso aqui vai resultar em 1 menos meio dá meio, menos, com esse mais dá menos, raiz de 17 dividido por 2. E aqui vamos ter 1 menos meio dá meio, menos um menos dá mais, raiz de 17 dividido por 2. Portanto, os nossos 2 pontos vão ser quem? Para, vamos colocar aqui ponto A, que vai ser o x raiz positiva, y raiz positiva, ponto B, o x negativo, y negativo. Quem que é o x positivo? Ele vai ser
meio mais raiz de 17 dividido por 2. Y mais, que vimos que vai ser meio menos raiz de 17 dividido por 2. O que vai ser o segundo ponto B? Ponto B vai ser x menos, que é o sinal menos aqui, vai ser 1 menos 2 menos raiz de 17 dividido por 2, e y menos meio mais raiz de 17. Meio mais raiz de 17 dividido por 2, tá? Então, dados esses dois pontos, AB, a gente pode determinar esse comprimento se a gente quiser, tá? Esse aqui é o final dessa aula do círculos.